Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, sejam conosco quando agora o Senhor nos fala por sua palavra. Mais uma vez vamos orar, queridos. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, nós não sobreviveríamos sem Ti, nosso Senhor. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, nós nada podemos sem Ti. Por isso, ó Deus querido, fala conosco agora. Derrama sobre a Tua igreja aqui reunida o Teu Santo Espírito e permite-nos entender a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa despertar e fortalecer a nossa fé. Que nós possamos ser fiéis praticantes e boas testemunhas do Teu ensino. Conduze agora com o Teu Espírito o ouvir e o proclamar de Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Convido quem quiser para abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura de Deuteronômio, no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 30, os versículos 15 a 20. Deuteronômio, capítulo 30, os versículos 15 a 20. Está escrito: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Vê que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Versículos 15 e 19. Estimada igreja, fazer escolhas não é uma escolha. É imperioso, necessário fazer escolhas. É impossível passarmos pela vida sem tomarmos decisões. Até os indecisos decidem não decidir.
Há escolhas sábias e há decisões insensatas, mas nunca escolhas sem consequências. Qualquer escolha que fizermos, qualquer decisão que tomarmos, sempre trará consequências, boas ou ruins, mas sempre trarão consequências. Quais escolhas, portanto, nós deveríamos fazer? Em primeiro lugar, segundo o texto de Deuteronômio que nós ouvimos, nós devemos escolher a vida e não a morte. Deus sempre coloca diante de nós a vida e a morte e nos exorta a escolher a vida. O bem e o mal estão no cardápio das nossas vidas, diariamente diante de nós. Escolher a vida é optar pelo caminho que conduz à salvação. Escolher a morte é virar as costas para Deus e rumar para a perdição eterna. Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus deseja que o perverso, o pecador, se converta e viva. O caminho da salvação é estreito, mas conduz à vida. O caminho da perdição é largo, mas seu fim é a morte eterna. O caminho para a salvação é estreito, talvez nem sempre atraente. O caminho que leva à perdição é largo, disse Jesus, cheio de luzes, cheio de cores, atraente. Muitos optam por esse caminho e mal sabem, estão indo rumo à perdição eterna. A porta da salvação é estreita, mas é a única porta que conduz à salvação, à provisão e à liberdade. Essa porta se chama Jesus. Eu sou a porta, disse Jesus. A porta da condenação é larga e muitos entram por ela, mas o fim de todos esses é a perdição. Portanto, não hesite, faça hoje mesmo opção pela vida. Pela vida aqui, pela vida na eternidade. Quais escolhas devemos fazer? Em segundo lugar, escolher a liberdade e não a escravidão. A liberdade é um bem maior e melhor do que a própria vida. Talvez pelo fato de nós sermos pessoas livres, nós não nos damos conta de quão precioso é esse bem, a liberdade, para pensar, para falar, para fazer escolhas, para tomar decisões, liberdade de ir e vir. Esse é um bem preciosíssimo. Porém, não raro, preste atenção nisso, a escravidão, ela vem disfarçada, fazendo uma ruidosa propaganda de liberdade. Vou dar 2 exemplos. Aqueles que defendem o aborto, isso de vez em quando é um assunto que vem à baila. Aqueles que defendem o aborto dizem que a mulher é livre para arrancar do seu ventre o bebê que está sendo ali gerado, como se fosse uma verruga pestilenta, mas escondem os horrores da culpa pelo crime de sangue que ela estará cometendo ao assassinar uma criança indefesa.
E isso no mais sagrado santuário da vida, que é o útero de uma mãe. Aqueles que defendem a liberação das drogas o fazem em nome da liberdade, livre para escolher, mas escondem o horror enfrentado pela família ao conviver com o cárcere emocional de ter um dependente químico dentro de casa. Você conhece famílias que têm dependente químico dentro de casa? Você sabe o tamanho dessa tragédia? O horror que é isso? A dor que isso traz? Portanto, liberar drogas não é igual liberdade. É escravidão disfarçada de liberdade. É morte disfarçada de vida. É tristeza disfarçada de prazer. A nossa sociedade, rendida à ditadura do relativismo é uma forma de ética em que é o seguinte: cada cabeça uma sentença, cada um faz o que der na telha, tanto faz como você vive. Isso é a ética do relativismo. A nossa sociedade, rendida a essa ditadura do relativismo, aplaude a destruição dos valores morais que sustentaram até hoje as nações, como se esse desbarrancamento da virtude fosse um progresso. Mas essa sociedade, ela não percebe que ela está trabalhando contra si própria, pois esse caminho de libertinagem, observe, libertinagem é diferente de liberdade. Esse caminho de libertinagem, nesse caminho só se colhe frustração e decadência. Hoje nós podemos dizer sem sombra de dúvidas, nós vivemos numa sociedade decadente, moralmente, eticamente decadente. É nesse mundo decadente, nesse mundo onde não há mais valores absolutos, é aí que teus filhos e netos estão crescendo. E todos nós que somos adultos, mesmo que já nascemos numa sociedade em processo de decadência, nós ainda fomos educados dentro de conceitos morais, éticos, determinados pela palavra de Deus. Por falar em valores absolutos, em terceiro lugar, que escolhas devemos fazer? Devemos escolher os valores absolutos e não o relativismo moral. Valores absolutos, aquilo que consta da Santíssima Palavra de Deus. Infalível, inerrante, quando observada, só traz bênção. Os fundamentos da sociedade estão sendo atacados, os marcos, os limites estão sendo removidos. Os valores morais colocados de cabeça para baixo. A sociedade rendida a essa ética flácida do cada cabeça uma sentença, tudo pode. Essa sociedade não apenas tolera o erro, mas ela promove o erro.
ela incentiva o erro. Transforma o mal em bem, as trevas em luz, o doce em amargo. A ética cristã, que sustentou a nossa sociedade por 2 milênios, que nos fez ser nações, que nos fez ser povo, que determinou os valores que deveríamos cultivar, como amor, respeito, fidelidade. Quem é fiel ainda hoje? Essa sociedade, essa ética cristã, tem sido atacada com rigor desmesurado. Isso nos parlamentos, nas cortes, na grande mídia, na literatura, nas escolas, nas ruas, mundo afora. Fazem gozação da virtude e aplaudem os vícios. Promovem a degradação moral e zombam da castidade, da pureza, como se isso fosse uma coisa ridícula. A pureza, a castidade é uma coisa ridícula. A degradação moral é aplaudida. Em qualquer novela, em qualquer talk show, em qualquer filme. Atacam o casamento. Defendem o sexo sem compromisso, sexo casual. Hoje aqui, amanhã ali, hoje com ela, amanhã com a outra. Sacodem o jugo suave de Cristo e colocam o pescoço debaixo da canga pesada desse secularismo ateu, desse mundo que não pergunta mais pela vontade de Deus, desse mundo que incentiva, corre atrás dos teus sonhos, não se prive dos prazeres desse mundo. Queridos, hoje nós precisamos fazer escolhas. Que a sua escolha seja por Deus, pela vida e pela família. De novo, que a sua escolha seja por Deus, pela vida e pela família. A família é a pedra angular de uma sociedade decente. A família é a pedra angular de uma sociedade que progride. Se escolhermos bem hoje, viveremos bem agora e na eternidade. Eu termino lembrando uma palavra do apóstolo Paulo, duríssima, que ele dirigiu aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Ele diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso o homem colherá. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará, isso ele colherá. Semeie o bem, de acordo com a vontade de Deus, para colher bons frutos. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Jesus Cristo. Amém.
Em resposta à santa palavra de Deus, coloquemos-nos todos em pé. Vamos professar a fé cristã em louvor ao nosso Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Sente-se, por favor. Neste momento, irmãos, em louvor ao nosso Deus, gratidão por tudo que somos e temos, nós vamos ofertar. As ofertas de hoje são destinadas pelo Conselho Paroquial para os